E vamos para os vídeos de hoje. Que trata o projeto que pode proibir Moraes de entrar nos Estados Unidos. Quando ele foi protocolado? Qual é a expectativa para aprovação amanhã? Quantos votos? O projeto de que trata é um projeto que visa sancionar, impedindo a entrada em território americano de autoridades estrangeiras que não respeitem a primeira emenda, né? Então, foco é a liberdade de expressão, mas na primeira emenda tem outras liberdades, por exemplo, a liberdade religiosa. Então, a autoridade internacional que não respeitar, né, a primeira emenda de um americano, ainda que fora dos Estados Unidos, ela está sujeita a sofrer esse tipo de sanção, né? Ela basicamente perderia o seu visto americano. Então, esse daí é que é o projeto apresentado pela deputada federal da Flórida, Maria Elvira Salazar, que é descendente de cubanos também. Qual é a expectativa para a votação amanhã? Amanhã, quarta-feira, está sendo pautado na CCJ, né? O comitê, fala-se Comitê de Justiça dos Estados Unidos, equivale mais ou menos à nossa CCJ, e o presidente é o Jim Jordan. O que ocorre? Esse projeto ele foi apresentado ano passado, e a CCJ ano passado também o aprovou. Só que como nós tivemos novas eleições em novembro, considera-se que agora, este ano, foram empossados outros deputados federais, começa uma nova legislatura, e é por isso que ele teve que ser reapresentado. Ele foi reapresentado após uma reunião que eu tive, junto com o jornalista Paulo Figueiredo, né, que hoje em dia está com o passaporte brasileiro dele cancelado pelo Alexandre de Moraes, sendo que ele nunca foi sequer citado do processo pelo qual levou a essa cassação do passaporte brasileiro dele. E nessa reunião, onde estava eu e Paulo Figueiredo, com a deputada Maria Elvira Salazar, ela se comprometeu em reapresentar o projeto de lei, que é o trâmite correto, né, regimental, dos Estados Unidos, e depois, no mesmo dia, quando nós saímos da reunião com ela, nós fomos ao Comitê do Judiciário, do Jim Jordan, e também conseguimos falar com ele se comprometeu em dar celeridade. Então ele está cumprindo. Semana passada, a Maria Elvira Salazar, ela representou o projeto. Amanhã, quarta-feira, uma semana depois exatamente, o Jim Jordan está colocando ele para votação na CCJ. E a expectativa é que o projeto seja aprovado. Vide que os republicanos eles têm a maioria na Câmara dos Deputados. Será aprovado não só na CCJ e depois, consequentemente, no plenário. Então, aprovado na CCJ, tem que falar com o presidente da Câmara, né, o Mike, para ser aprovado na Câmara. Mas essa pauta, ela é uma pauta que ela não é exclusiva do Partido Republicano, né? O Congresso americano ele tem muito disso. Às vezes você vai ver gente da esquerda votando a favor do direito à legítima defesa através de armas de fogo. Então, como é uma pauta que fala de liberdade, remete aos pais fundadores, há muita questão da história da Constituição deles, a primeira emenda, a tendência é de que ele seja fazer política não é bater ponto em Brasília. Notícia urgente. Eduardo Bananinha acaba de ser eleito por ele mesmo o primeiro deputado dos Estados Unidos sem mandato e acaba de ganhar o título de primeiro deputado brasileiro sem trabalhar no Brasil, pois até o início de março de 2025 só trabalhou apenas 12 dias, sendo que no ano passado inteiro ele só trabalhou 72 dias. E como a gente sabe que é um trabalho muito cansativo, em 2024 ele teve 293 dias de folga. E aí, o que vocês estão achando? Eu ressaltei que fazer política não é bater ponto em Brasília. Muito pelo contrário. Como é que é? Eu ressaltei que fazer política não é bater ponto em Brasília. Muito pelo contrário. Rumble e Truth Social, que é a empresa, a rede social do Trump, que hoje tem um valor de mercado de quase 10 bilhões de dólares, entra com uma ação contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Tá de sacanagem, xerife! Trump mandou um recado claro. Fico feliz que hoje a maioria das pessoas ela consegue reconhecer valor nesse trabalho e eu não vou parar. Fala pessoal, embarcando mais uma vez nos Estados Unidos. Pessoal, tô aqui no Congresso americano fazendo uma série de visitas a parlamentares. Fala pessoal, tô aqui na frente de um banco nos Estados Unidos. O americano, que faz parte da estrutura do State Department lá dos Estados Unidos, Mike Pence. Sabe onde é que eu tô? Olha, eu esperava muita coisa do governo Lula, mas essa me surpreendeu. Vocês viram que Lulinha
assinou a medida provisória que libera o saldo retido do FGTS para quem ativou a modalidade saque aniversário e foi demitido entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. Ou seja, se você se encaixa nessa modalidade aí, você tem dinheiro na conta. Você tem dinheiro na conta a partir de hoje. Gente, foi para isso que eu fiz o L. Isso é um absurdo. O Bolsonaro vai se livrar de vez de todos os crimes que ele cometeu contra o Brasil, porque, segundo a extrema-direita, ele vai se tornar cidadão americano e o Donald Trump vai nomear ele embaixador dos Estados Unidos. Ô, gente, parece piada, mas tem muita gente acreditando nisso e eu preciso desmascarar essas mentiras com fatos e verdades. Gente, vamos destruir a ignorância. Primeiro ponto, para uma pessoa se tornar embaixadora dos Estados Unidos, ela tem que ter cidadania americana, coisa que o inelegível não tem. Segundo ponto, meus amigos, não existe em nenhum lugar do mundo imunidade diplomática total, ou seja, mesmo se isso fosse verdade, que não é, ele teria que continuar respondendo pelos crimes que ele cometeu, porque ele tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Terceiro ponto, para uma pessoa se tornar embaixadora dos Estados Unidos, o Senado dos EUA teria que aprovar o nome dessa pessoa, e isso seria quase impossível, ou realmente impossível. O quarto ponto mais difícil, o Brasil teria que aceitar essa nomeação. E vocês acham mesmo, em sã consciência, coloca a cabeça para funcionar, que um cara que tentou matar o presidente eleito do Brasil, o ministro da Suprema Corte, o Xandão, e tentou enterrar a democracia para implantar um sistema ditatorial em pleno 2023, vocês acham mesmo que o Brasil iria aceitar essa nomeação? Gente, aceita que dói menos. Bolsonaro será preso e essa hora tá prestes a chegar. Por isso, compartilhem isso aqui ao máximo. Essa vergonha alheia que a extrema-direita não cansa de passar. Qual foi a sacada da Polícia Federal? A Polícia Federal encontrou materiais, provas em mensagens no celular de Flávio Peregrino, que foi assessor especial de Braga Neto, tanto na comunicação, tanto no Ministério da Defesa quanto na Casa Civil. Ele era o braço direito de Braga Neto. E aí, nos aparelhos do Coronel Peregrino, foi que a Polícia Federal encontrou diversos indícios que comprovariam as teses da Polícia Federal em relação à trama golpista e que demonstrariam que Peregrino seria uma espécie de interlocutor de Braga Neto para esses assuntos. Não tem digital de Braga Neto, mas sim do seu assessor, digamos, um dos assessores mais próximos, para onde Braga Neto sempre levava, né, quem sempre carregava por onde os cargos pelos quais passava no governo de Jair Bolsonaro. Então o agronegócios pediu ajuda ao Lula com relação às falas e à tarifação de Donald Trump? É verdade. O agronegócios, o mesmo que financiou o golpe, que não queria que Lula fosse presidente, o mesmo que defendia que o Bolsonaro continuasse como presidente da República, porque tem assim com os americanos. Agora estão vendo que Trump, e muito menos os Estados Unidos, não é amigo de ninguém, é amigo deles mesmos. O agro, né? Que estava do lado de políticos da direita, como Eduardo Bolsonaro, que defende o trumpismo. Por que o agro não pediu ajuda ao Bolsonaro? Por que o agro não pede ajuda ao Eduardo Bolsonaro, né? Que disse que é próximo do Trump, não foi nem para posse. Foram pedir ajuda ao Lula. Sabe por quê? Porque sabe que Lula é realmente aquele que defende o país. Lula é o único presidente que pensa no país. Diferente do Mequetrefe, né? Que só pensava nele mesmo. Mas que é estranho, né, gente? No mínimo, uma ironia. O agronegócios que financiou o golpe de Estado, a tentativa de morte de Lula, hoje pedir ajuda ao Lula com relação à taxação, à tarifação que os Estados Unidos estão fazendo nos produtos deles. O mundo dá voltas, nada como um dia atrás do outro, né? Ai, meu Brasil, já somos mais de 500 mil de pessoas inscritas no canal. Vamos chegar a 1 milhão com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos.